Então, na aula de hoje, continuando aí eletrostática, nós vamos ver agora o que é campo elétrico. A gente já viu força elétrica, né? Lei de Coulomb, e agora a gente vai ver o que é campo elétrico. Então, quando a gente tem aqui, vamos imaginar aqui que eu tenho uma carga positiva, podia ser negativa também, ok? Mais Qzão. Se eu colocar aqui do lado uma carguinha de prova negativa, por exemplo, eu vou chamar ela de Qzinho. Qzinho, eu vou falar que é carga de prova. O que vai acontecer? Se eu coloco essa carga aqui e aqui tem uma carga positiva, essa carguinha Qzinho vai ser atraída, ou seja, uma força elétrica vai atuar nessa carguinha, porque existe aqui uma carga elétrica mais Qzão, ok? Então, eu posso colocar aqui que essa carga está fixa, tá bom? Então, agora, se eu tiro essa carga daqui, essa força elétrica não existe mais. Eu vou colocar uma carguinha de prova aqui e a força elétrica não vai existir, porque não vai ter nada para atrair ou repelir essa carga. Então, o que a gente fala? Por que se eu tiro essa carga não existe mais essa força elétrica? Porque essa carga aqui é a responsável por gerar essa força elétrica. A força elétrica é uma grandeza vetorial que atua entre dois corpos carregados, né? Ou duas cargas. Então, quem é responsável é essa carga fixa. Por quê? Porque essa carga aqui, ela cria em torno dela um campo elétrico. Ela muda as condições do ambiente em que ela está. Então, toda vez que a gente falar em campo, a gente vai pensar, quando eu falo a palavra campo, a gente pensa em quê? Em campo, por exemplo, de futebol. A primeira coisa que vem na minha cabeça é um campo de futebol. O que é um campo de futebol? É uma região do espaço, é um espaço. Então, toda vez que a gente falar em campo, em física, seja campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético, a gente sempre vai ter que lembrar que o conceito de campo, né, que ele não é palpável, a gente não consegue ver o campo, então ele é abstrato, podemos dizer assim, entre aspas. O conceito de campo é algo que a gente tem que sempre associar com uma região do espaço. Uma região do espaço que fica modificada na presença de alguma coisa. O que é campo gravitacional? É uma região do espaço que fica modificada na presença de grandes massas. Por exemplo, nós estamos sob o efeito do campo gravitacional terrestre, porque a gente está na Terra, a gente está próximo à massa da Terra. A massa da Terra, que é gigantesca, gera um campo gravitacional. Então, se eu for para a Lua, eu vou estar sujeito ao campo gravitacional da Lua, porque eu estou próximo da massa da Lua. Então, massas geram campos gravitacionais, massas gigantescas. E assim como cargas elétricas geram campos elétricos, as cargas elétricas também conseguem modificar a região do espaço na qual ela está inserida. Mas quem que sente esse efeito do campo elétrico? Outra carga elétrica. Tá certo? Então, se eu coloco a carga aqui e houve uma força elétrica, é porque existe nessa região um campo elétrico. E esse campo elétrico, ele é definido como? Ele só existe quando uma força elétrica atua numa carguinha Q de prova. Prestem atenção. Se eu tiro essa carga aqui, Qzinho, o campo elétrico deixa de existir? Não. Quem gera o campo elétrico é o Qzão. Então, essa carguinha aqui é apenas uma carga de prova, mas o campo elétrico não depende dela. O campo elétrico depende da carga Qzão que está gerando o campo, tá certo? Então, só para a gente colocar aqui, ó, campo elétrico e força elétrica são ambos grandezas vetoriais, tá certo? A unidade de campo elétrico, então, é a unidade de força, que é Newton, por unidade de carga, que é Coulomb. Então, no sistema internacional, a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb, tá ok? Então, se eu multiplico essa fórmula aqui de uma forma cruzada, eu posso escrever assim, ó, força elétrica é igual a campo elétrico vezes carguinha de prova. Olha, é vetor e é vetor. Então, o que eu tenho? Eu tenho um vetor que é igual a outro vetor vezes um número. Esse número, essa carguinha, a carga pode ser positiva ou negativa. Se essa carga for positiva, significa que força elétrica e campo elétrico vão ter mesmo sinal, ou seja, tem mesmo sentido. Se essa carga for negativa, significa que força elétrica é igual a menos o campo elétrico, ou seja, força elétrica e campo elétrico terão sentidos
opostos. Então, isso é muito importante a gente saber, ó. Essa fórmula aqui nos diz que quando a carguinha Q for maior que zero, então, os 3 pontinhos, então, força elétrica e campo elétrico têm mesmo sentido. Quando carga elétrica for menor que zero, for negativa, então força elétrica e campo elétrico terão sentidos opostos. Ok? Então a gente tem que lembrar disso. Quando Qzinho for positivo, força e campo tem mesmo sentido. Quando Qzinho for negativo, força e campo tem sentidos opostos. Beleza, mas outra coisa importante, tanto força quanto campo são grandezas vetoriais, certo? Então, se é vetor, tem que ter módulo, direção e sentido. O módulo a gente aprendeu a calcular por essa fórmula. Mas quando eu pego essa fórmula, estão vendo que nessa fórmula não tem o Qzão? Tem o Qzinho, mas eu falei que se eu tirar o Qzinho, o campo ainda continua existindo. Então, essa fórmula só é válida quando a gente está falando que a gente tem uma carga de prova, que a gente está usando uma carga para provar se naquela região tem campo ou não. Mas eu posso escrever essa fórmula de outro jeito. Força elétrica sobre carga em Q. O que é força elétrica? Lei de Coulomb que a gente aprendeu. É K, Qzão, Qzinho, dividido por D ao quadrado. Dividido por Q. Eu posso cancelar esse Q com esse Q. Olha o que virou o campo elétrico. Uma outra maneira de eu definir o campo elétrico. K, Qzão, que é a carga que gera o campo, dividido por D ao quadrado. Presta muita atenção nessa fórmula. O que ela difere da fórmula da força elétrica? Ela é igual à da força elétrica, só que ela só tem uma carga. Eu só preciso de uma carga para gerar um campo elétrico. A força elétrica, ela acontece entre duas cargas, por isso a fórmula é K, Qzão, Qzinho, certo? Acontece aos pares de carga, já o campo não, eu preciso apenas de uma carga pontiforme, fixa, para me gerar na região um campo elétrico. Ambas são grandezas vetoriais, ok? Tanto força quanto campo. Então, qual que é direção e o sentido do vetor campo elétrico? Porque o módulo, ou eu posso calcular por essa fórmula, ou eu posso calcular por essa fórmula. Pauliane, como eu vou saber qual usar? Quando ele te der o valor da força e te der carga de prova, a gente vai usar essa. Quando ele só te der o valor do Qzão que está gerando o campo, e o que é D? D é distância entre o ponto e a carga Qzão. Presta atenção, nessa fórmula da força elétrica, essa D, distância, é distância entre as cargas, entre as duas cargas. Nessa fórmula eu só tenho uma carga, então não dá para me falar que é a distância entre as cargas, eu só tenho uma. Então qual é essa D? Distância entre o ponto que eu quero saber o valor do campo e a carga que está gerando o campo. Então sempre que eu pedir o campo elétrico, eu vou pedir o campo elétrico em um ponto específico. E essa distância é do ponto que eu quero saber até a carga que está gerando o campo. Lembrando que assim como a força elétrica, o campo elétrico é inversamente proporcional a D ao quadrado. O que significa? Quanto mais longe eu estou da carga, menor é o campo. A gente pode pensar também em campo. Um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, é o campo de cheiro. Se eu chego na sala de aula e espirro um desodorante, aquela sala vai ficar... Quanto mais próximo as pessoas vão chegando da sala, mais intenso vai ficando o cheiro. Mais intenso vai ficando o campo de cheiro. E quanto mais afastada a gente estiver da sala, menos a gente vai sentir o perfume da sala. Então, o campo de cheiro é igual ao campo elétrico, é uma região do espaço que ficou modificada por causa da presença de alguma coisa. A presença, no caso, do desodorante que eu espirrei na sala. Ok? Então, quanto mais eu me aproximo da sala que está com desodorante, mais intenso é o campo elétrico, o campo de cheiro. Da mesma forma, quanto mais eu me aproximo da carga que gera o campo elétrico, maior vai ser o valor desse campo elétrico, certo? Então, vamos lá, direção e sentido do vetor campo elétrico. Na verdade, existem experimentos para verificar como é que são, as linhas, né? Como é que é o desenho, se a gente pudesse desenhar, porque a gente não sai enxergando o campo elétrico aí a todo momento, mas como é que seria o desenho que representasse como que esse campo é, certo?
E só que esse desenho, a gente só consegue ver, que são as linhas de força do campo elétrico, a gente só consegue ver como é que ele tem, como é que as moléculas ali não é as moléculas, né? Qual que é a característica desse campo? A gente não consegue ver de que lado para que lado que ele está indo. Então, a direção e o sentido do vetor campo elétrico, ele foi feito por convenção. Convencionou-se que o vetor campo elétrico, ele teria sempre a mesma direção e o mesmo sentido de uma carguinha positiva imaginada no ponto. Por quê? Porque quando eu tenho uma carga positiva, força elétrica e campo elétrico têm o mesmo sentido. Então, convencionou-se que a direção e o sentido do vetor campo elétrico é o mesmo de uma carga positiva imaginada, ela não existe. Então, é o mesmo de uma carga positiva imaginada no ponto. Como assim? Vamos dar exemplo, ok? Nesse caso aqui, eu tenho uma carga fixa, Qzão, e eu quero saber no ponto P, por exemplo, qual é a direção e o sentido do vetor campo elétrico aqui. O que eu vou fazer? No ponto que eu quero saber, eu vou imaginar uma carguinha positiva. Para onde ela iria? Ela iria para lá. Então, é aqui que está o vetor campo elétrico, certo? Agora, se eu coloco um outro ponto aqui, um ponto A, mais pertinho da carga, o que eu vou fazer? Vou imaginar uma carga positiva, sempre eu vou imaginar uma positiva. Como que ela vai sair aqui? Ela vai sair fugindo. O vetor campo elétrico de A é esse. Esse aqui é o P. Agora, esse de A tem que ser maior do que o de P. Por quê? Porque a distância que ele está da carga é menor. Então, esse de A aqui, ó, vamos traçar ele maior, ok? Por quê? Porque ele está mais próximo. Quanto mais próximo eu estou da carga, maior é o meu vetor campo elétrico. Se eu colocar um pontinho B aqui, no pontinho B eu também vou imaginar uma carga positiva, só que ele vai ser menorzinho. Por quê? Porque ele está mais afastado da carga. Então, gente, a direção e o sentido do vetor campo elétrico vai ser sempre igual a de uma carga positiva imaginada no ponto. Lembrando que eu sempre vou pedir o ponto que eu quero o vetor campo elétrico, porque o campo elétrico é uma modificação do espaço. Então, no espaço, eu tenho que definir um ponto que eu quero para traçar, tá certo? Daqui a pouco eu falo para vocês como é que é a característica disso daqui, né? Que são tangente à trajetória e como é que são as linhas que representam esse campo elétrico, tá certo? Então, por hora, guardem o seguinte: campo elétrico é uma região do espaço que fica modificado na presença de uma carga. O módulo dele pode ser dado por força elétrica por carga de prova ou Kq sobre d ao quadrado. Ele também é uma grandeza vetorial, então o módulo é dado por essas duas fórmulas e a direção e o sentido é sempre de uma carga positiva imaginada num ponto que eu quero saber, ok? Agora, como que eu faço então para me calcular o campo elétrico gerado por várias cargas? Campo elétrico gerado por várias cargas pontiformes. Então, gente, o que é uma carga pontiforme? É uma carga que tem dimensões pequenas, ok? Então, vai aparecer muito esse termo, é só para identificar que ela tem pequenas dimensões. Então, vamos fazer um exemplo aqui, olha. Eu tenho aqui uma carguinha mais e aqui eu tenho uma carguinha menos. Essa aqui é Q1, tá ok? Essa aqui é Q2. E aí, aqui no vértice, ó, eu tenho aqui um ponto que eu vou chamar de ponto P, ok? Aí eu quero saber. Bem, o que eu tenho aqui? Duas cargas fixas, uma Q1 e uma Q2. Então, essa Q1 gera em torno dela um campo elétrico. Ela modifica as condições de espaço perto dela. É como o desodorante. Se eu espirrar aqui, eu vou gerar um campo de cheiro no ponto P. A carguinha Q2 também gera o que em torno dela? Um campo elétrico. Se eu espirrasse outro desodorante de outra fragrância aqui. O que ia acontecer no ponto P? Uma mistura dos dois cheiros, não seria?
A mesma coisa vai acontecer com o campo elétrico. Essa carga gera um campo no ponto P, essa gera um campo no ponto P. Como que eu vou saber para me descobrir qual que é o campo resultante? Como o campo elétrico é uma grandeza vetorial, diferente de campo de cheiro, né? Campo de cheiro não é vetor, é uma grandeza vetorial, eu vou precisar traçar o vetor do campo 1 e traçar o vetor do campo Q2. Aí, como é vetor, eu vou fazer uma soma de vetores. Como que eu faço isso? Eu esqueço primeiro essa carga, imagino somente a carga Q1 e o ponto P, ok? Então, qual é o campo elétrico se existe no ponto P, se existisse apenas a carga Q1? Eu vou imaginar no ponto P, eu sempre imagino uma carga positiva. Uma carga positiva. Para onde ela iria? Atrair aqui ou ela ia repelir? Ela ia repelir. Então, eu venho aqui na mesma direção e vou traçar aqui o meu E1. Agora, eu vou esquecer a carga 1 e vou analisar só o ponto P com a carga 2 para me ver qual é o campo que a carga Q2 cria na região de P. Do mesmo jeito, eu vou imaginar sempre no ponto uma carguinha positiva. Essa carguinha positiva vai ser o quê? Atraída. E2. Então, como é que é o campo no ponto P? É o campo E1 e o E2. Isso aqui é uma soma vetorial. Como é que eu somo essas duas grandezas vetorialmente? Eu projeto aqui, regra do paralelogramo, e projeto aqui, ó. E aqui vai ser o meu campo resultante. Um na origem dos dois, na extremidade aqui. Esse daqui é quem? O meu resultante. Ok? Então, vetorialmente, eu posso escrever, ó, vetorialmente, o ER é igual à soma dos vetores E1 mais o vetor E2, ok? Agora, se eu considerar que isso aqui é um triângulo retângulo, não é? É um triângulo retângulo, como é que eu faria para descobrir o valor de ER? O valor de ER ficaria o seguinte, ó. ER ao quadrado, a expressão vetorial. Concordo que isso aqui é um triângulo retângulo? Esse é o mesmo E1 aqui. Então, se isso aqui é um triângulo retângulo, para me descobrir o valor da hipotenusa, eu tenho que usar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, presta atenção, porque em vetor, nem sempre 1 mais 1 é 2. Eu estou somando o vetor E1 mais E2, mas o valor final dessa soma não é a soma do valor de E1 mais E2. Vamos supor que isso aqui fosse 2 e isso aqui 1, não vai ser 3. Vai ter que ser o E1 ao quadrado mais o E2 ao quadrado e tirar a raiz disso. Tá ok? Então, quando eu estou falando de grandezas vetoriais, eu tenho que somar vetorialmente. Então, pode acontecer de dar um teorema de Pitágoras, pode acontecer dos dois estar na mesma direção e sentido, aí eu vou poder somar os dois. Ou pode acontecer deles estarem em sentidos opostos, né? Um para cá e um para lá, ó. Aí, o que eu vou fazer? Vai ser um vetor menos o outro. Então, a soma vetorial ela é diferente da soma escalar, tanto que a expressão vetorial é a soma e a escalar aqui, para me achar o módulo, não é a soma. O que a gente tem que saber? A gente tem que saber ir por partes. Quando eu tenho várias cargas, cada carga vai girar no ponto um campo elétrico. Eu vou traçando uma por uma e depois vou somando vetorialmente, ok? A partir da expressão vetorial, da soma vetorial, que eu vou descobrir qual é a expressão que eu vou ter que usar. Aqui, no caso, deu um teorema de Pitágoras, mas pode ser que desse dois vetores apontando para o mesmo lado, aí bastaria eu somar os dois. Pauliane, como que eu vou calcular o valor de E1 e E2? Uai, como que eu calculo E1? O valor da carga, o K, que é sempre 9 vezes 10 a nona, o valor da carga que eu vou dar para vocês, e dividido pela distância ao quadrado. A distância é essa aqui, ó, D1, ok? Lembrando nessa fórmula, gente, que a distância tem que ser sempre em metros para sair no sistema internacional, certo? Então, quando eu tenho várias cargas, cada carga gera um campo elétrico, que é vetor, e eu tenho que traçar para me achar o vetor resultante. Agora, então, eu vou representar para vocês as linhas de força do campo elétrico. Então, como eu falei para vocês, existem experimentos que são feitos, lá no livro de vocês tem foto, que consiste de quê? Pega um Petri, vocês podem procurar na internet também que vocês acham, pega um Petri, que é um pratinho de vidro transparente, coloca um óleo nele e salpica semente de grama, por exemplo.
E aí você vai e coloca lá uma carga, um objeto eletrizado. Duas carguinhas, um polinho positivo e um negativo. O que se observa nesse experimento? Que essas sementinhas que estão flutuando lá no óleo, elas vão se alinhar. Elas se alinham e formam um desenho se alinhando, semelhante a esse daqui, ó. Quando a carguinha é uma positiva e outra negativa, o desenho é semelhante a esse daqui. Ok? Semelhante a esse. Só que o experimento, gente, não dá para saber se as linhas estão formando da positiva para negativa ou da negativa para positiva. O experimento não aparece setinha. Então, por convenção, admite-se, a gente não falou que a direção e o sentido do vetor campo elétrico, por convenção, não é a de uma carga positiva imaginada no ponto? Então aqui do mesmo jeito, se eu imagino num ponto aqui uma positiva, a positiva vai fugir daqui e vai em direção à negativa. Então as linhas de força do campo elétrico, elas saem do polo positivo e chegam no negativo, saem do positivo e chegam no negativo. Ok? Linhas de força do campo elétrico saem da carga negativa, ou melhor, da positiva, e chegam na negativa, por convenção. Ok? Então, quando eu tenho cargas diferentes, esse é o aspecto das linhas de força. Agora, e se eu tivesse duas cargas iguais? Se eu colocar nesse pratinho duas cargas iguais, aí o que vai acontecer? Não vai ter uma repulsão entre elas? Então, as sementes vão se alinhar. Depois vocês procuram aí na internet uma imagem. As sementes vão se alinhar, formando isso daqui, ó, uma figura parecida com essa, de tal forma que as linhas estão saindo daqui. Isso é convenção, não dá para ver no experimento, e estão chegando aqui. Ou melhor, saindo também, né? Que também é negativo. Saindo, que também é positivo. Desculpem. Ok? E se forem duas negativas, Pauliane? Duas negativas. Duas negativas também vai acontecer isso, porque vai existir uma força de repulsão entre elas, mas as linhas vão estar o quê? Chegando na negativa. Chegando na negativa. Ok? E como é que eu descubro o campo elétrico aqui em alguns pontos? Ponto A, para me traçar, ponto B, ponto C e ponto D. Como é que eu vou traçar? O vetor campo elétrico, quando eu quero representar ele num ponto na linha de força, ele sempre vai ser tangente à linha de força, aquele que toca em só um ponto lá na curva. Então, esse aqui é o meu vetor, é A. Esse aqui é o meu vetor, é B. Esse aqui é o meu vetor, é D. E esse aqui é o meu vetor, é C. Lembrando que quem é o maior aqui? Quem estiver mais próximo da carga. O maior de todos é o A, que está mais próximo da carga. E assim por diante. À medida que eu vou me afastando de uma carga, né, no meio, o campo elétrico então seria o quê? Ele está à mesma distância da positiva e da negativa, ele seria uniforme se elas tiverem o mesmo valor de carga, né? Se for, por exemplo, o mesmo valor de Q1 de carga positiva foi igual a negativo. E à medida que eu me aproximo do negativo, o campo elétrico vai ficando maior. Outra coisa que faltou eu falar para vocês, que nessa fórmula aqui, ó, como o campo elétrico é um vetor, assim como na fórmula da força elétrica, a gente não coloca sinal no Q. Não coloca sinal. Ou seja, eu posso usar o módulo de Q. Pauliana, por que eu não preciso de colocar o sinal da carga nessa fórmula? Porque a direção e o sentido, o campo elétrico é uma grandeza vetorial. E o sinal quem vai me dar é o vetorzinho. Então, se eu tiver dois vetorzinhos para a direita, eu vou ter que somar. Se eu tiver um para a direita e um para a esquerda, eu vou ter que subtraí-los. Então, o resultante eu calculo traçando os vetores. Então, não preciso de pensar em colocar sinal aqui. Tá? Campo elétrico, não existe campo elétrico positivo e negativo, existe um campo elétrico resultante, uma carga que está mudando o campo elétrico naquela região. Assim como a força. Quando eu tenho duas cargas positivas, elas se repelem. Eu não preciso colocar o sinal delas na fórmula, ok? Eu tenho que saber traçar o vetor. Quando é vetor,
eu não preocupo com o sinal na fórmula, eu tenho que saber traçar o vetor. Como que eu traço o vetor campo elétrico em cada ponto? Imaginando naquele ponto uma carguinha positiva. Para onde ela for, lá vai ser a direção e sentido do vetor campo elétrico, ok? Agora, como que eu faço, onde que eu consigo uma região de campo elétrico uniforme? Toda vez que a gente tiver placas paralelas carregadas com cargas de sinais opostos e mesma quantidade de carga, a gente tem entre essas placas as linhas de força do campo elétrico, que serão igualmente espaçadas e o campo elétrico em qualquer ponto aqui vai ser o mesmo. Ok? Essas linhas de força saem da positiva e chegam na negativa. E entre essas duas placas paralelas de carregadas com igual quantidade de carga e sinais opostos, eu tenho uma região de campo elétrico uniforme. O campo elétrico 1 é igual ao campo elétrico 2, que é igual ao campo elétrico 3. Ok? Qual que é a direção e o sentido deles? Para lá e para lá. Certo? Então, onde que eu tenho campo elétrico uniforme? Entre duas placas paralelas, carregadas com cargas de mesma quantidade, sinais opostos. Eu sempre vou ter um campo, não interessa se eu estou mais perto dessa ou dessa, o campo aqui, ele é uniforme, ele é um valor só entre as placas. Então, aqui eu tenho campo elétrico uniforme entre as placas. Para isso, elas têm que estar com sinais opostos e carregados com a mesma quantidade de carga. E agora, como que é o campo elétrico em um condutor esférico? Isso aqui é muito interessante. Campo elétrico em condutor esférico. Então, gente, quando eu tenho um condutor, né? Por exemplo, uma esfera metálica, oca, e eu eletrizo ela, como ela é metálica, o metal tem a capacidade de espalhar, né? De ter elétrons livres, então as cargas podem se distribuir ao longo de toda a superfície. Então, o que acontece? Quando eu eletrizo ela, as cargas, para ficarem o mais afastado possível, se distribuem uniformemente na sua superfície. De tal forma que lá dentro a gente tem uma blindagem, o campo elétrico lá dentro medido é zero. Medido por quem? Por Faraday, num experimento muito conhecido como gaiola de Faraday. O que o Faraday fez? Ele criou uma gaiola metálica, certo? Vazada, igual gaiola de passarinho mesmo. Ele entrou lá dentro e ele mandou eletrizar essa gaiola do lado de fora. E ele observou que lá dentro ele não sentiu nada, nem um fiozinho do cabelo dele levantou. Ou seja, ele estava blindado, certo? Ele não, é o que a gente chama de blindagem eletrostática. Então ele observou isso, que um condutor elétrico carregado, certo? Um condutor elétrico carregado, no seu interior, ele tem um campo elétrico zero. Você consegue o efeito de blindar eletrostaticamente, ok? Isso é muito interessante, porque é graças a esse fenômeno que o carro é o local mais seguro para a gente ficar durante uma tempestade. Muita gente pensa que é por causa do pneu. O pneu sendo de borracha blindaria, mas não é, o pneu não seria suficiente. Por exemplo, quando caísse um raio no carro para blindar ele, porque cada material isolante ele tem uma característica que ele é isolante até um certo ponto. A partir daí, se você rompe a rigidez elétrica dele, que é a grandeza que mede isso daí, e aí ele deixa de ser isolante e passa a ser condutor. É o que acontece, por exemplo, com o técnico que está em cima do poste. Ele pode estar de luva muito grossa de borracha, ele pode estar de bota, mas se ele conectar fios errados lá e levar um choque de alta tensão, né, porque lá em cima é 12.000 volts, 20.000 volts, o que acontece? Pode ser fatal e ele morre.
mesmo estando isolado. Por quê? Porque vence a rigidez elétrica dos materiais que ele está usando, que é a luva de borracha, que é a bota, né? Porque ele é isolante até certo ponto. Se vencer a rigidez elétrica, ele passa a ser condutor. Então, o pneu não seria suficiente. O que é suficiente para garantir a segurança de uma pessoa dentro de um carro durante uma tempestade é o fato que, se um raio cair no carro, as cargas vão se espalhar por toda a superfície externa do carro, blindando totalmente quem está lá dentro. Então, se você estiver num carro e acontecer isso, você não pode sair do carro rapidamente e colocar a mão na porta para fechar. Porque o que vai acontecer? A carga vai estar toda na superfície de fora, então se você toca a mão lá, você vai funcionar, o seu corpo vai funcionar como um fio terra, e todo aquele excesso de carga vai passar de você para a terra, e aí você vai levar o choque e vai ser fatal, ok? Então guardem isso é um erro muito comum, de senso comum, das pessoas acharem que o carro é o local mais seguro por causa dos pneus. Não é, o carro é o local mais seguro porque ele funciona como uma gaiola de Faraday. Ele é blindado, né? Ele é esférico, então as cargas se acumulam na superfície externa e lá dentro a pessoa fica blindada, protegida, ok? Nenhum efeito elétrico age lá dentro. E como que é o campo elétrico, então, no interior? Campo elétrico em um condutor esférico, lá dentro blindagem eletrostática, quando ele está eletrizado. E como que é o campo elétrico aqui do lado de fora? Do lado de fora aí tem campo elétrico. O campo elétrico no ponto 1 e o campo elétrico aqui no ponto 2, por exemplo. Como é que é o campo elétrico no ponto 1 aqui? O campo elétrico no ponto 1 é K, que é o valor da carga que está aqui na esfera, dividido por a distância que ele está do centro da esfera, que eu vou chamar de R, dividido por R ao quadrado. E à medida que eu me afasto da esfera? À medida que eu me afasto da esfera, o campo elétrico vai diminuindo. O campo elétrico no ponto 2 seria K, Q, dividido por R, mais essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de D. R mais D ao quadrado. Ou então, eu posso chamar tudo isso aqui, ó, de Dzão. Aí seria dividido por Dzão ao quadrado. Então, gente, guardem isso. O campo elétrico no interior de uma esfera eletrizada é nulo, mas a partir do momento que eu saio dela, ele é alto, pertinho dela, e vai diminuindo à medida que eu me afasto. Na extremidade dela, do lado de fora do carro, por exemplo, que o campo elétrico é grande, aqui eu tenho o maior valor do campo elétrico próximo da esfera. E a distância, eu considero que toda a carga, é como se toda a carga tivesse concentrada no seu centro. Então, a distância é do ponto até o centro. Então, até o raio. Por isso, eu uso o raio. À medida que eu vou me afastando, a distância vai ser o quê? Do ponto até a esfera e mais o raio dela. Então, quando a gente vai calcular campo elétrico em esfera, a gente sempre considera a distância do ponto até o centro da esfera, ok? Sempre até o centro. Mas acontece que no interior de um corpo esférico que esteja eletrizado, o interior não tem efeitos elétricos. O campo elétrico é zero, fenômeno conhecido como blindagem eletrostática. Olha que interessante, então, um gráfico. Esse gráfico é muito importante, muito interessante. Eu tenho aqui uma esfera, tá certo? Então, aqui eu vou fazer o centro da esfera e vou traçar um gráfico. Fazer grandão aqui, que é a última parte da nossa aula. Então, aqui eu tenho o campo elétrico, tá certo? Campo elétrico, e aqui eu tenho distância. Distância ao centro da esfera, em metros. Então, tá aqui. Então, o que vai acontecer com o campo elétrico? O campo elétrico, daqui até o centro dele, aqui dentro, ó, o campo elétrico é todo o quê? Zero. O campo elétrico até o centro, ó, ele vale zero. Aqui, campo elétrico igual a zero. A partir desse ponto, o campo elétrico agora é grande. Ele é grande e ele varia com o quê? Com o inverso do quadrado. Como é que é uma função que varia com o inverso do quadrado da distância? Ó, campo elétrico é igual a K, Q sobre D ao quadrado. Ou seja, campo elétrico inversamente proporcional a D ao quadrado. É uma função que varia dessa forma. Então, esse é o vetor, ou melhor, essa é a cara de um gráfico.
do campo elétrico no interior de uma esfera eletrizada. Ele é zero até chegar no raio, aqui é o R, e a partir do R ele cai exponencialmente aqui, variando com o quadrado da distância, tá certo? Então esse é o gráfico de campo elétrico em uma esfera eletrizada. Ok? Por que ele é zero no início? Lá dentro, por causa do experimento da gaiola de Faraday, né? Não tem, ele sofre ali, ele fica blindado, não tem uma explicação. Faraday conseguiu provar que as cargas se distribuem na superfície externa, experimentalmente, e lá no interior fica blindada eletrostaticamente, ok?